Eu sou José Iremar Rodrigues Gomes, né? E assino em meu trabalho artístico como Rodrigues Lima. Nasci em Itatuba, a 120 quilômetros de João Pessoa, mais especificamente em Serra Velha. Moro em João Pessoa desde 1994 e adoro morar nesta cidade. Eu nasci no alto da Serra Velha, mas no alto mesmo, né? No ponto mais alto de Serra Velha. Isso me dava um olhar muito contemplativo sobre aquele mundo, o meu mundo ao redor de Serra Velha. Então observava sempre lá de cima. É tanto que isso reflete em toda a pintura que eu faço. Esta perspectiva, né, vista do alto, é como se eu fosse uma ave que estivesse sobrevoando diferentes regiões, né? Serra Velha representa para mim o fragmento geográfico mais importante do mundo. Muitos artistas, né, como os holandeses, como Eekhout, como Frans Post, vieram ao Brasil, registraram a paisagem brasileira, mas eles não tiveram o mesmo privilégio que eu, de ter nascido no alto da Serra Velha e continuar pintando a minha poética, continuar pintando a minha memória. Ele gostava muito de desenhar, né? Fazia uns desenhos muito lindos. Desde criança, que ele é uma criança bem alegre, uma criança que gostava muito de brincar, sempre muito com desenho, né? Ele gostava muito de desenhar. Apenas uma criança comum, como todas as outras da comunidade, só que eu nasci com este desejo de desenhar. Então, mesmo quando criancinha, na escola, eu estava constantemente desenhando, eu estava, durante as aulas, deixando de fazer as atividades e desenhando. Muitas vezes eu até representava em desenho aquilo que a professora me pedia. Querendo fazer já desenho de pedra, essas coisas, ele já era fazendo os desenhos dele, né? Tudo isso, né, estava na memória da criança, só que eu não tinha noção de que isso poderia se tornar algo tão grande na minha vida. Poderia se tornar o principal mote para que eu me tornasse um artista profissional e que aquelas vivências, aquelas emoções, aqueles temas, aqueles meus olhares poderiam se tornar o meu principal objeto de trabalho, o meu principal objeto de pesquisa. Eu tenho um orgulho enorme, né, dele ter se tornado assim, um desenhista, um pintor. Para mim, eu sou orgulhosa dele em tudo, né? Na pessoa que ele sempre foi, né? E continua sendo, e eu creio que ele vai chegar bem mais adiante, né? Bem mais longe. Mesmo sendo uma criança comum, como todas as outras, né, tendo essa sensibilidade para o mundo artístico, né, consegui depois traduzir isso em trabalhos que hoje eu faço com que as pessoas contemplem a minha infância, claro, cada um dentro da sua perspectiva, mas trago este olhar sobre as minhas experiências, sobre as minhas emoções, as minhas convivências, né, em Serra Velha. Quando eu volto à Serra Velha, que encontro com Dona Penha, né, que cuidou de mim, né, enquanto criança, e diz: olha como é bom ver você brilhando, pintando, mostrando a nossa Serra Velha. Então é como se eu fosse aquela mesma criança que continuasse trazendo os meus desenhos para que as pessoas vejam. Serra Velha é a minha fonte de inspiração para que eu consiga traduzir isso em cores, em pinturas, em uma linguagem artística que seja acessível a todos. Itatuba é uma cidade muito pequena, uma cidade que tem, se não me falha a memória, 9.000 habitantes. Então, o meu sonho, as minhas perspectivas, né, não cabiam, né, dentro de Itatuba, não dava para continuar vivendo em Itatuba. Eu gostaria muito de continuar vivendo em Itatuba, mas eu precisava ter um norte, eu precisava ter espaço para poder expandir a possibilidade de estudar, a possibilidade de trabalhar, a possibilidade de ter uma vida
né, que pudesse até dar visibilidade ao meu trabalho. Então foi aí que eu vim para João Pessoa, né, compreendo que foram os destinos que Deus traçou para que eu pudesse chegar em uma cidade maravilhosa que é João Pessoa. Já tive a oportunidade de conhecer muitas cidades, mas João Pessoa é a cidade do meu coração. João Pessoa me deu réguas e compassos. Em João Pessoa eu me formei, em João Pessoa eu me profissionalizei e é muito gostoso viver em João Pessoa, retratar João Pessoa, fazendo esta fusão, uma síntese da paisagem de Serra Velha com a paisagem de João Pessoa. Ou seja, as águas que descem de Serra Velha, elas desaguam aqui no Rio Sanhauá. Então, é muito forte isso para mim. Chegando em João Pessoa, é claro que eu não tinha vivência alguma com artistas, com ambientes que me levassem a apreciar obras de arte como galerias, museu. Então, naturalmente, eu tive uma paixão muito grande pelo centro histórico de João Pessoa, porque me remetia à cidade do interior, né? Então, tive a oportunidade de conhecer aqui o Hotel Globo, né? Alguns outros espaços, e eu ficava encantado, né, com estas praças da grande cidade, e isso me remetia muito à cidade de Itatuba, como também outras cidades que já havia visitado. Então, o Centro Histórico de João Pessoa foi um ambiente pelo qual eu nutri muito sentimento, né? E a partir daí comecei a visitar exposições, conhecer artistas e tomando mais gosto ainda pelo que o artista pode produzir. E foi a partir daí que eu percebi que eu estava produzindo, que as pessoas estavam gostando, artistas começaram a me incentivar, e isso foi muito importante, né? E chegou um momento em que eu percebi que eu poderia mostrar aquilo que estava fazendo, porque até então eu pintava e guardava. E algumas pessoas me falavam, olha, o artista ele precisa mostrar aquilo que faz. O artista precisa estar na prateleira, aquilo que ele produz precisa ser visto pelas outras pessoas. E então eu fui percebendo que, de fato, eu poderia enveredar por um caminho profissional e a partir daí as coisas foram acontecendo. Ele tem capacidade e inteligência para chegar num lugar bastante alto, porque ele é uma pessoa esforçada. Ele se esforça bastante em tudo que faz, ele é uma pessoa bem esforçada. Acredito que a minha arte ela é a tradução daquilo que eu sou, em minha essência. Para as pessoas fica mais difícil de responder, porque cada pessoa pode absorver de maneira diferente. Eu chego em meio a uma destas praças e digo, este centro histórico é meu, sem precisar passar escritura nem nada, mas eu me aproprio deste ambiente, né, como sendo meu, né? Isso é muito especial para mim, porque eu percebo que é uma cidade que tem uma arquitetura muito rica e que ela faz este elo entre uma capital e uma cidade como Itatuba. Para mim é como se eu estivesse em Itatuba, né? Esta cidade com estas características, né? Com o aspecto de uma cidade bucólica, né? Isso me remete às minhas origens. E então o centro histórico para mim representa isso. Na verdade eu nasci para a arte e nasci para a vida, e a vida me trouxe, não sei se eu escolhi fazer arte ou se a arte me escolheu em todos os sentidos, né? Eu tenho a minha formação em educação artística, sou professor da área de artes, trabalho como artista plástico, com o meu trabalho, com a minha poética traduzida, que vem de Serra Velha, como já falei anteriormente. Também gosto de música, componho, até produzi um trabalho musical, mas assim, a música para mim ela acaba sendo um trabalho ou, né, uma atividade que faço por diletantismo. Eu não tenho pretensões de me tornar um cantor, um compositor reconhecido, assim como na pintura, né, que eu pretendo continuar fazendo o meu trabalho e, graças a Deus, construir uma carreira, construir um conceito sobre o meu trabalho artístico, na pintura ou nas artes plásticas, nas artes visuais. Mas a música, para mim, ela acaba sendo uma atividade
para fugir do estresse que possivelmente as outras áreas da arte venham a me provocar. Quando a gente trabalha com amor, tem amor pela profissão, pelo que a gente faz, a gente chega longe. Todo artista que está iniciando, naturalmente ele deve ter a percepção, né, daquilo que ele pode fazer, do que pode fazer de melhor, de fazer diferente daquilo que ele já viu, né, daquilo que outros fazem, mas ele deve procurar se diferenciar em todos os aspectos para formar em seu trabalho uma identidade artística, né, para que as pessoas possam identificar aquilo que ele faz, né, dentro do seu estilo ou dentro da sua linguagem, conectado com o tempo, com a história, né, com os acontecimentos, com a sua própria vida.